paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. Já peço que você deixe o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe, ajude o nosso canal. E hoje trago para você o testemunho da irmã Denise Cardoso. Irmãos, quem vê a irmã Denise Cardoso sorrindo dessa maneira não imagina o que ela passou. Então, ouça o testemunho da irmã com calma e seja edificado em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, irmã Ângela, inscritos do canal. Eu me chamo Denise Cardoso Rosa, moro em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Estou aqui para contar a minha experiência que tive de julho, final de julho para cá. Dia 23 de julho, eu fui acometida pela doença mundial. Essa doença maldita, né, entrou no meu lar. Meu esposo adoeceu, minha filha, mas eles se recuperaram em 3 dias. No dia 23 eu adoeci, depois meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai e meu irmão, sem muita gravidade, né, se trataram em casa. Eu e minha mãe ficamos num estado bem debilitado. Meu esposo havia trazido minha mãe aqui para casa para cuidar de nós duas juntas, né? Levou a gente no hospital e tudo que o médico receitou, tudo que pediu para fazer, tudo quanto é receita, todos os meios, todos os recursos que ele tinha em mãos, ele tentou para que nós pudéssemos nos recuperar. Mas o quadro só se agravava. E eu lembro que 3 dias depois de que a doença manifestou, eu estava usando fralda. Uma fraqueza descomunal. Até então eu não estava sentindo falta de ar, mas quando eu ia fazer algum esforço de ir ao banheiro, levantar, eu voltava me arrastando com a falta de ar terrível. Uma dor de cabeça insuportável, que não passava por nada. Quando chegou no dia 4 de agosto, eu comecei a sentir uma falta de ar. Não era uma falta de ar grande, mas também eu me inspirava a cuidados, né? Então eu falei com meu esposo que iria voltar ao hospital. Estava um quadro bem grave já, minha mãe também. Ligou para o meu irmão para que viesse buscar minha mãe para levar para o hospital também, porque ficaria difícil, né, levar nós duas junto, porque eu iria para um hospital de rede credenciada do meu plano e minha mãe teria que ir para o SUS. Aí foi assim que foi feito, né? Meu esposo me levou, eu me despedi dos meus filhos, da minha mãe, e disse que mais tarde eu estaria voltando, mas não foi o que aconteceu. Meu esposo me levou para a unidade de saúde, aqui próximo na minha localidade. Quando eu cheguei lá, né, eles me internaram, me botaram no oxigênio lá. Começaram a me dar medicação e eu fiquei lá aguardando para ser transferida, porque na unidade que eu fui não havia mais CTI. Eles haviam desmontado o CTI. Precisava ser transferida para um outro hospital. A minha mãe foi para o SUS e conseguiu rapidamente atendimento, foi internada e chega onde minha mãe foi, viram que ela estava com a cepa nova, levaram ela para um hospital, centro de pesquisa, e ela ficou internada num desses hospitais lá, centro de pesquisa da Fiocruz. E eu, por ter ido pelo plano, né, eu fiquei esperando uma vaga no CTI, mas o plano estava com dificuldade devido à demanda, devido a muitas pessoas, né, infectadas, né, até o momento. Eu estava com muita dificuldade de conseguir um leito numa CTI. Então eu fiquei do dia 4 ao dia 5 aguardando, e meu esposo entrando em desespero. E já estava achando que eu ia morrer ali, porque eles não conseguiam vaga em lugar nenhum de rede credenciada, de hospitais, que aceitavam o meu plano e tal. E o meu esposo começou a ficar frustrado e toda hora ele ia lá na recepção, e o meu esposo ficou pernoitado, não comeu, não tomou banho, não foi em casa para não me deixar sozinha lá. E toda hora ele ia lá e estamos vendo, vamos resolver, mas nada era resolvido. Parecia que as portas estavam, sabe, amarradas assim, ele não conseguia. E
ele estava entrando em desespero, ele chegou a cogitar a possibilidade de me tirar do hospital lá, me levar para o SUS, né? Porque ele tinha informações que minha mãe já estava sendo atendida, né? E o medo dele é que eu ficasse só no oxigênio, recebendo antibiótico e remédio para dor e meu quadro se agravasse muito e eu não resistiria, né? E ele falou para pedir uma ambulância, que ele ia me levar para o SUS, mas eles não permitiram, não chamaram ambulância e ficaram, né, do dia 4 ao dia 5 meio que empurrando com a barriga, não conseguia o atendimento, mas também não liberava a gente, eu não tinha como sair de lá, porque eu precisava do oxigênio, né? Então só eles mesmos chamaram a ambulância e tal. Conclusão da história, quando foi no dia 5, né, meu esposo já entrando em desespero, ele sentou numas cadeiras que tinha assim, próximo lá ao boxe, e ele olhou para o boxe e ele viu o número 7. Quando ele viu o número 7, Deus palestrou com ele. Deus falou no coração dele que 7 é o número da perfeição. E ele sentiu uma paz no coração dele, ele viu que Deus estava no controle. E ali ele descansou. Senhor, vou esperar em Ti. E logo assim chegou a médica, né? Uma médica que já tinha visto ele lá no dia anterior. Falou, vocês ainda estão aí? Não, peraí, vou resolver isso agora. Foi lá, a médica conseguiu minha transferência para 5, 6 horas da tarde, né? Daquele dia 5. Fui transferida, levada para um hospital de grande porte, lá em Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Dei entrada lá no hospital, eles fizeram todos os exames, tiraram o sangue, tudo que precisava fazer, né? Me botaram no oxigênio e ali eles ficaram aguardando, né? Até o dia 6 para ver se o meu pulmão iria corresponder. Quando eu dei entrada no hospital em Caxias, o meu estado já tinha se avançado, né? Para estado gravíssimo. Mas mesmo assim eles estavam aguardando que meu pulmão tivesse uma reação positiva. Mas não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que no dia 6 o médico veio falar comigo, perguntou por que eu não havia tomado a picada. Aí eu falei com ele que eu tinha medo, estava insegura, mas quando eu saísse dali que eu iria tomar. Ele então ficou, não disse nada, né? Saiu. Logo depois ele volta e fala assim, dona Denise, olha, estamos desde ontem te monitorando. Aí ele veio e disse que teria que me entubar. Eu lembro que eu chorei, eu entrei em desespero, não queria ser entubada porque eu tinha muitas limitações, eu tenho, né, na questão da saúde, por ter tido uma vida muito sofrida, infância com muita escassez de comida, morando em locais aqui da Baixada Fluminense com dificuldades sociais, financeiras, né, e tudo mais, em locais que não têm qualidade de vida. Aqui mesmo na minha localidade onde eu moro tem um valão, esse valão é motivo de muitas doenças, infecções, pragas e tudo mais. E esse valão aqui há anos, né, agride muito a nossa saúde de quem mora aqui, né. Então eu sempre tive problema com bronquite, alergia, essas coisas. E quando ele falou que eu ia ter que me entubar, eu imaginei, eu não vou resistir, eu não vou aguentar, porque minha família tinha uma vida muito sacrificada, muito difícil mesmo. Então, por esse motivo, eu imaginei que eu não iria resistir. O médico foi bem taxativo comigo, falou que se não me entubasse eu ia morrer, que o tubo seria uma possibilidade de cura, né, uma possibilidade de eu sobreviver, foi o que ele me falou. Se não me entubasse, certamente eu morreria. Ele falou mais ou menos nessas palavras. Então eu aceitei e ele foi pegar a liberação com meu esposo para me entubar. Eu me despedi do meu esposo, eu achei que eu não iria sobreviver. Eu falei para o meu esposo que eu iria morrer porque eu vinha já há alguns meses tendo sonhos, premonições, visões, acordava no meio da noite com algumas aparições, muita batalha espiritual, né? Aí eu disse que Jesus iria me levar, aí meu esposo falou que Deus não tinha dado uma família a ele para destruir, mas a gente sabe que
né, irmãos, a gente está sujeito a passar por determinadas coisas na nossa vida, né? A gente tem esse entendimento. Eu sou nascida e criada no Evangelho. E eu sei que a vontade de Deus é soberana. Esse Evangelho que muitas das vezes as pessoas acham que tem que botar Deus contra a parede, pera lá. Ele é soberano. Ele que sabe. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser, ele toma para si. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, falei pro meu esposo, né? Falei que ele seria minha testemunha, que eu iria... Estava me consertando com o Senhor naquele momento, pedindo perdão pelos meus pecados. Não estava em pecado, nada disso, mas assim, palavras, pensamentos e obras, né? Porque somos humanos e a gente sabe as nossas limitações. Então, naquele momento ali, eu me vi assim, eu vou adentrar ao desconhecido. É o que eu tinha em mente. Eu não sei o que está por vir. Eu pedi perdão dos meus pecados ao Senhor. E pedi ao meu esposo que ele me fosse por testemunha. Perguntei, né, sobre os meus parentes que estavam doentes, né, minha mãe, meu pai, meu irmão. Meu esposo me deu as informações que eu precisava saber naquele momento. Pedi que ele fizesse oração por mim, ele orou, né, e nisso o médico veio, retirou ele lá da sala onde eu estava. Eu ainda não estava no CTI. Aí ele foi, meu esposo saiu, aí veio a equipe médica e me amarra ela, fura aqui, fura ali, vou pegar sua veia femoral na virilha, pegou veia no pescoço e a gente fica igual um bebê na mão dos médicos, né? Ali a gente esquece o pudor, que a gente tá pelada, a gente esquece tudo. Até porque temos que receber o tratamento e se a gente resistir ao tratamento, a gente dificulta eles trabalharem, dar o melhor deles, porque eles já estão ali, né, em risco, é uma responsabilidade muito grande lidando com vidas, né, então a gente tem que facilitar para os médicos para tratar a gente, né, para cuidar de nós. Veio com uma máscara, botou no meu nariz, né, envolveu nariz e boca e mandou eu contar de 1 a 9, eu lembro de ter contado de 1 até o 5, eu apaguei. Eu fiquei 4 dias entubada. Após 4 dias, acordei com a equipe médica me extubando. Só que a manobra de extubação, não pode puxar o tubo, eles não podem retirar o tubo. Nós temos que vomitar o tubo. E eu acordei vomitando o tubo, era um tubo preto, fino. Retiraram aquele tubo de dentro de mim, me botaram numa máscara de oxigênio. Eu fiquei deitada ali quietinha, mas num determinado tempo eu comecei a ouvir o meu coração bater muito acelerado e a impressão que eu tinha é que meu coração batia no meu ouvido, muito alto, muito forte. Eu não estava bem, eu estava deitada, quietinha e parecia que eu estava correndo. Eu acenei com a mão, a enfermeira se aproximou e eu falei com ela, meu coração está muito acelerado. Aí ela falou assim, que é isso, dona Denise? Você tá linda, você tá bem, você tá linda. Aí ela foi e me examinou. Só que ela me examinou e saiu, não disse nada. Aí veio a médica, que é a responsável lá pelo CTI, e falou assim, dona Denise, você tá com o coração, o batimento alto, é isso? Deixa eu ver seu coração. Aí foi, me examinou. Que é isso, dona Denise? Você tá bem, seu coração tá melhor que o meu. Foi com essas palavras que a médica me tranquilizou. Mas eu não fiquei, que ela tentou me tranquilizar, mas eu não fiquei tranquila, porque eu vi que eu não estava bem. Eu lembro que eu fechei o olho, chorei. Pensei, vou morrer, eu não tô bem, eles estão falando que eu tô bem, mas eu não tô bem, eu pensei. Né? Aí a médica saiu e voltou com a equipe médica, que botou o gás novamente no meu nariz, me apagou, me induziram ao coma novamente e me entubaram de novo. Né? E no boletim médico que eles mandavam diariamente para o meu esposo, eles falaram que o meu pulmão não havia formado músculo, ele não estava preparado para respirar e eles iriam me colocar de bruço para ventilar melhor o pulmão. Né? Eles trocaram de antibiótico 4 vezes. Até então, os antibióticos que eles estavam usando não estavam surtindo efeito. Eles estavam
sendo obrigada a mudar o antibiótico. Eu fiquei de bruço, fui entubada, né, pela segunda vez. Eu passei por uma experiência assim que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu creio que com palavras talvez eu não consiga expressar os momentos que vivi ali. Eu apaguei, não via nada, não sabia nada que se passava, não ouvia nada, né? E eu não via nada, mas porém a minha consciência parece que ela voltou, foi ativada, não sei como, eu comecei a pensar. E eu fiquei preocupada comigo e com a minha mãe. E eu comecei a orar, falar com Deus, pedindo misericórdia pela minha vida e pela vida da minha mãe. E quando eu comecei a clamar por mim e pela minha mãe, eu sofri grande batalha espiritual. Começou a falar várias vozes do meu lado, assim, como se fosse no meu ouvido direito, e aquelas vozes penetravam na minha mente. E dentre essas vozes, riso, gargalhada, era uma perturbação. Dentre essas vozes, uma voz se destacava e dizia que você e sua mãe vão morrer e vão para o inferno. Falava assim, uma voz assim, sabe, esquisita, estranha, sabe, uma voz meio estridente, e dizia dessa forma: você e sua mãe vão morrer e vão para o inferno. E aquelas vozes riam e davam gargalhadas e debochavam de mim. O inimigo, ele queria confundir a minha mente, porque eu não pertenço ao inferno, nem minha mãe pertencia. Nem minha mãe pertence ao inferno. Minha mãe, ela partiu, foi para a glória, mas num outro momento eu estarei contando para os irmãos esse processo da partida da minha mãe. Mas até o momento ela estava internada. Nós fomos internados no mesmo dia em hospitais diferentes. Mas o inimigo, ele é sorrateiro, ele é enganador e ele é um aproveitador. Ele aproveita de situações. E devido à minha vulnerabilidade emocional, psicológica e até espiritual naquele momento, ele queria se aproveitar disso para confundir a minha mente. E quando eu clamava por mim e pela minha mãe, ele dizia que nós morreríamos e iríamos para o inferno. Então eu pensei, eu vou orar o Salmo 91, comecei a orar o Salmo 91, mas ele não permitia orar o Salmo 91, ele entrava novamente com aquelas vozes, aquela perturbação pelo meu ouvido direito, como se ele penetrasse na minha mente e começava a falar obscenidade, palavrões, e eu tentei diversas vezes orar o Salmo 91. Eu sei o Salmo 91 desde a minha infância, de cor e salteado. Eu oro o Salmo 91 quase que todo dia, ou todo dia, posso dizer até que todo dia, porque sempre estou constantemente orando o Salmo 91. Não tem como eu me confundir, não tem como eu não saber, mas aquelas vozes entravam, penetravam os meus pensamentos e confundia, e eu me perdia no meio da oração, não sabia mais onde estava, e voltava ao início, e eles perturbando e não deixava eu orar, né? E um bom cristão sabe que o Salmo 91 é uma oração muito forte, né? Uma oração muito boa para aquele que teme ao Senhor, aquele que deposita a sua confiança no Criador, né? Você orar o Salmo 91 com fé, o adversário cai por terra, ele tem que bater em retirada, né? Com fé em Deus, não com fé no Salmo, mas com fé em Deus, porque ele tem palavras de vitória para a vida do cristão, né? E ele entrava falando obscenidade, e de repente me veio assim como que um pensamento: ora apenas o primeiro versículo. E orei: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meus irmãos, minhas irmãs, eu orei o Salmo 91, apenas o primeiro versículo, eu creio com as 5 vezes, se eu não estou enganada, né? Orei umas 5 vezes. E ali aquelas palavrões, aquelas obscenidades que o adversário estava falando no meu ouvido, aquela voz ali, ela parou de falar. Mas teve um momento, em meio a essas perturbações,
Eles estavam falando no meu ouvido que eu acordei. Foi uma experiência assim tão real que eu pensei, eu vou processar o hospital. Depois, quando passou, né, essa batalha espiritual, eu pensei, eu vou processar o hospital porque eles não tiveram cuidado com o meu corpo aqui. Eu acordei com uma pancada na minha barriga. Era como se eu tivesse acordado, né? Eu sei que quando a gente toma o efeito da medicação, a gente tem muitas alucinações, mas nós entendemos que o adversário ele é oportunista e ele tende a pegar esse momento em qual estamos, né, emocionalmente, espiritualmente ali, né, à mercê. Ele tenta se aproveitar e fica procurando brechas para entrar. Então eu acordei como se tivesse levado um soco na minha barriga no CTI. E quando eu acordei, tinha 3 crianças loiras. E uma dessas crianças parecia criança de outro país. O louro do olho claro, sabe? Crianças bonitas, parecia filho de rico. E os 3 estavam com uniforme cinza. E ele parecia sem uniforme, pijama, alguma coisa assim, mas eram cinza, na cor cinza. E um deles eram 2 meninos e uma menina. Um deles tinha o cabelo comprido até o ombro, liso, bem lisinho, cabelo bem liso, estilo como o povo diz, boi lambeu, né? Bem liso mesmo. E ele falava com a mesma voz da perturbação quando eu estava orando pela minha mãe e por mim. Ele falava assim... Primeiro eu acordei com um soco, né? Falando, acorda, Denise! Quando eu abri o olho, que eu vi as crianças, ele falava assim, a hora de te aspirar. Ele falava dessa forma, com um timbre de voz bem semelhante a esse. E ele falava como se estivesse cantando, vamos ter que te aspirar. E ele pegava aquele aspirador, né, de fluidos corporais, de saliva, baba, pus, sei lá o que aquilo aspira, enfiava aquele caninho na minha boca com a truculência, com a violência. Irmãos, eu senti muita dor, muita dor. Era muito real. Eu pedia para ele parar, eu fazia ânsias de vômito, mas não adiantava. Ele continuava aspirando com muita violência, com muita truculência, e ele tirou aquele cano da minha boca, enfiou no meu nariz, e aquele cano ia no meu nariz, parecia que estava misturando os meus miolos, parecia que eu via minha massa cinzenta se misturando, porque era muita dor que eu sentia, era muita perversidade no qual ele enfiava aquele aparelho no meu nariz e na minha boca. Quando ele tirou o aparelho do meu nariz, eu olhei de lado, assim, eu vi um rapaz que trabalhava no CTI. Aí eu falei assim para ele, pede para eles parar, por favor, pede para eles parar. Aí ele falava, não, dona Denise, você tem que ser aspirada. Você tem que aspirar, senhora, deixa eles te aspirar, tipo assim, né, para deixar aspirar. Aí eu virei para ele e falei assim, mas eles são crianças. Quando eu olhei para as crianças, não era o que estava me aspirando, não era mais uma criança, ele se tornou uma enfermeira. Numa das enfermeiras, estava com todos os objetos da enfermeira. Eu só via a parte do olho e a sobrancelha muito bonita, uma sobrancelha muito bem feita, bem arqueada. Eu não lembro de uma vírgula que ela me falava, mas ela falava uns desaforos para mim e gesticulava muito. Ela me dava umas broncas, sabe? Ela me agredia verbalmente, tipo esculacho, né? Mas eu não lembro do que ela falava. E eu confesso, irmãos, que nessa hora eu fiquei assim, me sentindo muito impotente, muito vulnerável. Eu confesso que nesse momento eu não vi o adversário das nossas almas, mas eu senti uma fúria tão grande. Eu senti uma fúria tão grande do adversário, sente pela humanidade, mas era uma fúria que a sensação que eu tive é como se eu fosse uma criança indefesa, prestes a ser atacada por uma fera,
por um algoz. A sensação que eu tive do ódio do inimigo era para me destroçar, me desossar, me devorar, me consumir, sabe? E eu fiquei em pânico, eu fiquei apavorada com aquele ódio que o adversário se descortinando na minha frente. O Senhor, Deus, permitiu que eu sentisse aquela fúria do adversário. E veio em mim um pensamento que dizia assim: se o povo de Deus soubesse a fúria que o inimigo tem para com a humanidade, não só para com os cristãos, né, mas para com a imagem e semelhança de Deus, né? O povo de Deus viveria de joelho dobrado, clamando por misericórdia. Porque nós estamos nessa vida terrena, com as ocupações domésticas do dia a dia, irmãos. E às vezes a gente não se liga no mundo espiritual. Às vezes a gente nem busca tanta espiritualidade com medo do que começa a aparecer para nós. Com medo de ver certas coisas. Mas se o povo de Deus soubesse a fúria que o adversário tem para com a humanidade, nós viveríamos de joelho dobrado. Foi assim que falou na minha mente. E o inimigo começava a me acusar, a me afrontar. Eu não vi o inimigo, mas eram pensamentos, era afrontas que entravam na minha mente, e ele falando que se eu morresse eu ia para o inferno, e que eu tinha pendências, eu tinha dificuldade de perdoar, eu guardava mágoa dos irmãos, sabe, coisas do passado, coisas tão bobeira, coisas, irmãos, diante a morte, todos os, como diz o povo aí, mimimi, todos os probleminhas, todas as contendas, todas as discordâncias que nós temos com os nossos irmãos se tornam nada. A gente se prende a sentimentos tão pequenos, tão medíocres. A gente guarda a mágoa do nosso irmão, a gente guarda tristeza no nosso coração, desconhecendo que isso compromete a nossa alma, compromete a nossa eternidade com o Senhor. E as mágoas, a falta de perdão, elas viram instrumento na mão de Satanás para arrastar nossa alma para a condenação eterna. Essa que é a verdade. E o adversário, ele botava na minha mente que se eu morresse, eu ainda tinha que me consertar com muitas pessoas, de mágoa que eu guardava de pessoas, e que possivelmente pessoas poderiam ter mágoa de mim. Ou tristeza, ou eu não ter perdoado alguém, ou alguém não ter me perdoado. E ali, irmãos, eu me vi numa situação assim, desesperadora. Ali eu comecei a questionar o Senhor, se meus filhos seriam criados sem mãe. Havia poucos meses que eu havia comprado uma casa, e eu pensava, eu não vou entrar mais na minha casa. Eu ficava pensando se eu voltaria a ver a luz do sol, se eu voltaria a ver meus filhos. Ali eu pude, irmãos, pensar em tantas coisas que deixei de fazer, que no dia a dia, na nossa correria, a gente julga ser tão sem importância. Dar atenção para o filho, respirar, né? Tomar um banho de sol, olhar para o sol, agradecer a Deus, tomar um cafezinho com a nossa mãe ou com uma amiga, né? Visitar um parente. Ali o Senhor me trouxe à memória algo que havia acontecido comigo alguns meses antes. Deus me lembrou, Deus me fez recordar. Há uns meses antes eu entrava num mercado, e do outro lado da pista, em frente ao mercado, tem tantas vidas vazias que ficam ali pedindo esmola, pedindo dinheiro, bebendo. E quando eu adentrava o mercado, o Espírito Santo falou no meu coração para que eu fosse lá levar uma palavra para aquele povo. E eu recusei, falei que eu não ia. E o Espírito Santo me incomodando: vai lá, fala do meu amor,
fala, sabe? Espírito Santo, assim, eu senti arder no meu coração, mas isso é coisa da minha cabeça. Cada esquina tem uma igreja. Foi assim que eu falei pro Espírito Santo. Cada esquina tem uma igreja. Esse povo não quer Jesus, não. Eles não vão para a igreja porque não quer. E eu não fui, irmãos. Não atravessei, era só o trabalho de atravessar uma pista e falar com aquelas almas, com aquelas vidas vazias que ali estão. Mas eu não fiz, eu fiz minha compra, eu voltei para casa. E o Senhor, Ele me mostrou e Ele falou comigo, eu negando aquelas vidas, o amor de Deus. Deus tem amor pelas almas e eu negando. Eu me recusando ir lá falar do amor de Deus para aquelas vidas. E quando o Senhor falou assim comigo, eu me senti vil, eu me senti miserável. Eu me sentia pior, sabe? Das pessoas. Com que direito, irmãos, nós temos de negar a salvação, a palavra, as boas novas, aquele que precisa ouvir, independente da situação? Ali me caiu a ficha, quão grave era o meu pecado ali naquele momento, o meu erro de negar aquelas vidas, palavra de salvação. Aleluia. E eu comecei a clamar a Deus no meu inconsciente. Irmão, eu não tinha em minha mente que era possível a gente no coma, no inconsciente, orar, sofrer batalha espiritual, conversar com Deus. Isso para mim era espantoso, era assombroso. Aleluia. Era estranho, era complicado, era novidade, para mim era de... Sabe, irmãos, era uma coisa que eu lidar com isso, com essa realidade. E ali eu comecei a clamar ao Senhor e falei, Senhor, me dá mais uma chance, só mais uma chance. Eu não sabia se o Senhor teria misericórdia de mim. Eu não sabia se Ele me daria uma chance, mas eu estava clamando. Às vezes, irmãos, a incerteza entra no nosso coração, mas mesmo assim a gente tem que continuar clamando, perseverar em oração. E eu fiquei clamando, pedindo chance ao Senhor, mais uma chance. O Senhor Deus, aleluia. Ele, depois que palestrou comigo, eu ouvi na minha mente uma oração de Jonas que dizia mais ou menos assim, partes da oração de Jonas. A oração de Jonas falava assim, na minha mente: do abismo profundo, no ventre da baleia, no coração dos mares, eu me lembrei do Senhor. Aleluia. Irmãos, tem um versículo que diz assim, que os nossos olhos só abrirão se o próprio Deus abrir os nossos olhos ao entendimento. E Deus estava abrindo os meus olhos ao entendimento. Deus estava mostrando quem eu era e quem era o meu Deus. Aleluia. Você está no Sheol, você está no abismo, você está na escuridão, você está na imensidão dos mares, mas lembra-se do teu Deus. Aleluia. E quando essa oração falou na minha mente, quando Deus me trouxe a memória, abriu os olhos ao entendimento, eu comecei a exaltar a meu Deus. Eu vou parar de pedir, eu vou exaltar a grandeza do meu Deus. E eu falei para o meu Senhor com essas palavras: Tu és o leão da tribo de Judá. Os seus olhos é como chama de fogo. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Os seus pés é como latão reluzente. E acima de tudo, não há ninguém. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade pertence a ti. Eu me lembrei da grandeza do meu Deus. Eu lembrei que Ele é poderoso, que só Ele podia me tirar de lá. E Ele estava abrindo os meus olhos ao entendimento nesse momento, irmãos. E quando eu lembrei da grandeza do meu Deus, aquelas perturbações bateram em retirada. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, essa experiência aconteceu, eu tive consciência. Eu não me vi deitada, mas eu tive consciência que eu estava deitada na sala lá de emergência, recebendo atendimento. E teve um momento que eu vi que passou na minha frente uma sombra. E essa sombra, ela passou 3 vezes na minha frente. Ela passou para lá, para cá e voltou. Ela passou 3 vezes essa sombra, aleluia. E essa sombra, quando passava na minha frente, ela fazia uns movimentos como se estivesse cuidando de mim, como se estivesse cuidando do meu corpo, da minha fraqueza, do meu emocional, do meu psicológico, do meu espiritual. Eu entendi quem era essa sombra. Era o formato de um jovem que eu tive um sonho 4 meses antes de eu adoecer, aproximadamente, acho que uns 4 meses, eu tive um sonho. E esse sonho era o noivo da minha filha. Esse noivo estava para chegar, né? Mas quando esse noivo chegava, de repente ele chegava, e só que não era só minha filha que aguardava o noivo chegar. Era uma multidão de pessoas que o aguardava. E quando ele chegava, aleluia, a presença dele era magnífica. A presença dele transcendia. Todos nós estávamos apaixonados por esse noivo. E não era um amor desse mundo. Não era algo terreno. Não era algo físico. Era algo transcendental. Era um amor. Era uma sensação, era um contentamento, era uma felicidade, era uma plenitude. No sonho eu tive uma plenitude de espírito. Eu não sei descrever. E era muito real nesse sonho. E esse noivo chegava. E ele tinha uma aparência como que de um judeu, como que de um homem do Oriente Médio. Mas ele era jovem. Ele aparentava ter uns 25 anos, 20 e poucos anos. E ele representava como se fosse o noivo da minha filha. Mas o que me chama a atenção nesse sonho é que eu acordei em êxtase. Eu acordei sabe, o meu espírito, o meu corpo estava numa plenitude tão grande que quando eu acordei desse sonho, né, há 4 meses antes de adoecer, que eu pisei no chão, parecia que eu estava pisando em plumas, em nuvens, sabe? Eu estava leve, meu corpo estava leve, sabe? Então, não foi um sonho qualquer. E eu lá no entubamento, depois de sofrer batalha espiritual, depois de ser afrontada por Satanás, depois de sentir dores, sentir a fúria do adversário, o ódio que ele sente por nós, né? Eu reconheço a grandeza do meu Deus, eu vejo a grandeza do meu Deus e vejo a sombra desse jovem passar na minha frente por 3 vezes. E quando passou a 3ª vez, eu perguntei: és tu, Machia? Foi dessa forma que eu perguntei no meu pensamento. És tu, Machia? Ou seja, és tu, Jesus? És tu, Senhor? És tu, Cordeiro de Deus? És tu, Salvador do mundo? És tu, pão que desceu do céu? Aleluia! Aleluia! Mas eu perguntei: és tu, Machia? Aleluia. Ele não me respondeu nada. Os meus olhos estavam totalmente fechados, era só escuridão e eu vi foi uma sombra passar. Mas eu senti a paz que excede a todo entendimento. A paz que excede
eu vi ali que eu não estava sozinha, Ele estava comigo. Ai, aleluia. Irmãos, para confirmar a batalha espiritual que eu sofri, Deus levantou um exército para clamar. Não só aqui na Baixada Fluminense, mas espalhou para outros estados, pessoas, né, que tinham contato conosco, levou o nosso nome, o meu nome, o nome da minha mãe, parentes em outro país também levou, e as igrejas no meio dos cultos entraram em campanha de 30 dias de oração, orar à meia-noite. Foi muito joelho que se dobrou, foi muitas lágrimas que foram derramadas diante do trono, depositadas diante do trono. Deus levantou um exército para clamar, mesmo eu sendo tão pequena, tão medíocre, mesmo eu não tendo valor nenhum, mesmo eu sendo tão limitada, Deus levantou esse exército para clamar pela minha vida, aleluia. E esse exército clamou, e todas essas perturbações, tudo que eu estava sofrendo, grande batalha espiritual, houve uma situação também que duas profetas, duas da atalaia, duas mulheres de Deus, missionária, outra líder de consagração de irmãs, elas não se conhecem, elas não têm contato, mas quando eu estava em grande batalha espiritual, essas duas varoas ligaram para pessoas distintas, né, da minha família, e falaram: vamos clamar pela vida da Denise, pois ela está em grande batalha espiritual. O espírito da morte está do lado dela. Vamos clamar por ela, pois ela se encontra em grande batalha. Aleluia, verdadeiramente eu estava. Porque Deus é assim, a gente passa pela provação, mas Ele mostra, Ele confirma, o que é de Deus é confirmado. Ele confirma para mostrar, para que não haja dúvida e para que os nossos olhos abram-se para o entendimento. Aleluia. E sobre o jovem, a sombra do jovem que eu vi passando na minha frente, quando eu tive alta, o pastor da obra da restauração, que vem a ser meu sogro, ele disse que quando eu estava lá no hospital, Deus mostrou a ele um varão do meu lado com a mão estendida, cuidando de mim. E tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus, é para confirmar. Eu passei pelo vale da sombra da morte, no abismo profundo, no coração dos mares, no ventre da baleia, num lugar de escuridão que eu passei, mas Ele estava lá comigo. Aleluia. E essas perturbações, irmãos, passaram. Quando completou 9 dias do meu segundo entubamento, a equipe médica me acordou, estubando, tirando. E ali eu vomitei esse segundo tubo, acordei vomitando esse segundo tubo. E esse tubo era um tubo muito grande, muito diferente do primeiro. Era um tubo grande, era um tubo mais grosso, era um tubo que ele tinha umas fissuras nele, como num canduíte desses que passa por dentro das casas, né, para passar a fiação. E eu fiquei assustada como um equipamento tão grande como aquele coubesse dentro de nós, né, para levar ar, né, aos nossos pulmões, né. Após, né, o segundo estubamento, né, eles me botaram alguma máscara de oxigênio. Aí passou algum tempo depois, eles vieram com uma outra máscara, porque eles falaram que a primeira máscara eu estava tendo um pouco de dificuldade, botaram uma máscara que pegava o rosto todo. E essa máscara, misericórdia, era terrível. Pegava o rosto todo, era uma máscara que parecia uma bolha. E conforme eu respirava, ela se movimentava para frente e para trás. E eu via quando havia troca de plantão e tal, as pessoas ficavam assim abismadas, paravam na frente do meu leito, lá no CTI, ficavam me olhando. Alguns outros, né, pessoas que estavam lá e que estavam recebendo tratamento e ainda não estavam entubados, ficavam assim me olhando, assim, sabe,
tempos e tempos me parado, me olhando. Eu vou dizer para os irmãos que pessoa que sofre de claustrofobia não consegue ficar com aquela máscara se não for sedado, porque é uma agonia terrível. Eu senti muita agonia com aquela máscara. Eu não sou claustrofóbica, mas assim, eu pedi muita graça a Deus, porque estava me dando nervoso, estava me dando assim uma agonia tão grande, parecia que minha cabeça ia estourar. Não estava doendo, mas era uma pressão, eu sentia uma pressão na cabeça. Então eu percebi que poderia ser alguma fobia, né? Alguma coisa que estava querendo dar ali, e eu me liguei com o Senhor, né? E eu consegui ficar um tempo, não sei quanto tempo eu fiquei com aquela máscara, mas eu fiquei bastante tempo com aquela máscara. Eles tinham introduzido no meu nariz um tubo de alimentação, né? Eu me alimentava pelo aquele tubozinho, pelo nariz, uma borracha, não sei, aquilo vai no estômago, né? Fiquei bastante tempo me alimentando por aquilo ali. Não podia beber água, como eu já falei. Acordei na madrugada, parecia que minhas costas estavam sendo quebradas. E eu comecei a pedir ajuda, ninguém vinha. Tava assim um movimento assim meio... pouco movimento, né? Não tava aquela agitação de CTI. E teve um momento que eu falei, ninguém vem, eu pensei, ninguém vai vir me acudir aqui. Eu acho que deve ter quebrado alguma coisa na minha coluna. Por que eu pensei isso? Porque quando me estubaram, no dia que me estubaram, o meu intestino ele ficou solto. Então eu acabei defecando 2 vezes. E foi muita coisa, vazou pro lençol. E eles tiveram que me movimentar muito. Tiveram que me dar aqueles banhos higiênicos lá que eles dão lá, né, no leito. Então eles mexem muito com a gente. Vira para um lado, vira para o outro 2 vezes. Parece até uma coisa, né, irmãos? Depois que tirou o tubo, eu tinha que ficar paradinha, quietinha. Então, me deu uma diarreia uma vez, aí me limparam, aí me deram de novo, me deu outra diarreia, né? Aí eu lembro que elas falaram pra médica lá, né? A dona Denise se defecou todinha de novo. E elas falaram, poxa, ela foi estubada hoje, não pode estar mexendo. A médica falou, é isso que eu pensei, não pode mexer nela, né? Mas tem que limpar, não pode deixar suja, tem que limpar. Então me deram banho, mesmo eu com toda a dificuldade, né, do estubamento e tal. Eles me deram, me vira pra lá, vira pra cá, troca lençol, faz isso, faz aquilo. E quando foi na madrugada, eu coçador terrível, né? Ninguém vinha me acudir. Então eu comecei a clamar pelo meu Senhor. E chamei Jesus, El Roi, Deus Todo-Poderoso, a brilhante estrela da manhã. Comecei a clamar ao Senhor, e chamando, Senhor dos Exércitos, general de batalha. E eu clamando e falando, me ajuda, me ajuda. Irmãos, era uma dor terrível na minha coluna. Parecia que tinha quebrado a minha coluna. Eu não sabia que dor era aquela. Aí foi quando eu creio que foi Deus que tocou, né, no coração de uma técnica de enfermagem. Aí ela veio com outra e me perguntou, dona Denise, a senhora é tão quietinha, por que a senhora está reclamando tanto? Aí eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas a minha coluna parece que está quebrada, as minhas costas estão doendo muito. Aí ela, vou te examinar. Quando ela foi me examinar, que ela tirou a coberta, né, ela foi olhar aquela borrachinha, né, aquela sonda que põe pra gente urinar. A sonda estava seca, a urina estava empedrando, né, minha barriga estava enorme, minha bexiga estava enorme, chegava a brilhar. E ela entrou em desespero e ela virou pra menina e falou assim, enquanto massageava minha barriga, né, começou a massagear minha barriga e dava umas torcidas na borracha, né, na borracha da sonda. Enquanto ela fazia isso, ela falava com a menina que estava com ela, né, que era outra profissional lá. Ela falava assim, logo vi que a dona Denise não estava bem, porque ela tá chorando a noite toda. Irmãos, eu não tenho ideia do quanto tempo eu estava chorando, reclamando. Mas ela me disse, ela falou com a outra, comentando que eu estava chorando a noite toda. Quando ela puxou a bolsa que mostrou a urina que saiu, eu estava com 2,800 ml de urina.
Não sei de onde saiu tanto líquido, não sei de onde tinha tanto líquido, eu não estava bebendo água. Eu recebi aqueles insumos, né, para poder me alimentar. Medicação também, eu recebia também, para medicação que tinha aqui para o estômago por essa borracha. Mas eu não sei de onde saiu tanta urina. Quase 3 litros de urina. E ali aliviou, aí tiraram a sonda, botaram uma fralda, mas eu tive problemas com o psicológico para urinar na fralda, para defecar na fralda. E é um momento assim muito constrangedor, porque ali a nossa fralda é trocada por homem, por mulher, por jovem, por idoso, por profissionais da área, e às vezes a pessoa tem idade de ser sua filha, às vezes é um rapaz que tem idade de ser seu filho, às vezes é um homem que regula idade com você, né? E eu me sentia constrangida, mas o meu desconforto era tão grande. A necessidade de ser cuidada, de ser limpa, sabe, era maior que o meu pudor, era maior que a minha vergonha, era maior que os tabus, né, que a gente tem, assim. Eu passei esse processo, né, do empedramento da urina também, a questão da máscara, bem dificultoso também para passar esse processo. Quando liberaram para eu ir para o quarto, eu pensei que eu ia embora, né? Mas aí não deu para eu ir embora, porque ainda havia vestígio da doença mundial no meu sangue. Aí o médico passou, né? Ele passava lá para ver como é que eu estava, conversar comigo, o médico da enfermaria. E eu dizia para ele: doutor, eu quero ir embora. Ele: olha, você não pode ir embora agora, porque no seu sangue, nos seus exames, ainda consta que você tem a doença mundial. Então, não adianta eu te liberar com 1% de contágio no teu sangue, que semana que vem você volta para cá. Então, porque a minha ideia era convencer o médico para me liberar, para eu vir para casa e tomar antibióticos em casa, né? Mas eu falo para os irmãos, desde o dia 4 de agosto, que eu fui internada, até o dia 26, a madrugada do dia 26 de agosto, eu tomei antibióticos. Eu sempre, todo dia, tomando antibióticos, foi algo assim avassalador, mesmo para a morte, e que se não fosse Deus, eu não teria saído de lá. Se não fosse todo o mover de Deus, eu teria sucumbido, né? Às vezes eu fico meditando, né? Tudo que eu passei, tudo que eu vivi ali foi muito difícil, mas também foi muito gratificante quando eu saí, que eu vi um grupo dos irmãos da igreja, alguns familiares, e fizeram aquela saída bonita. Glorificamos ao Senhor, cantamos louvores e foi muito lindo. E eu questionava muito ao Senhor, né? Eu ficava pensando assim, por que eu vi uma sombra passando? Eu ficava pensando, né? A gente recebe a bênção, mas a gente ainda fica questionando certas coisas, né? Por que eu não vi um homem? Por que eu não vi quem era? Apesar de saber quem era ele, por que não pareceu o jovem do sonho? Por que foi só a sombra no formato dele? Para eu entender que era ele. Um dia desse aí eu estava ouvindo até um testemunho aí do canal Maranata Maranata, de uma menina que caiu na piscina e um varão tirou ela. Nesse momento eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não vi tu ali, eu vi a tua sombra. Eu vi a sombra. Por que sombra? Porque ele não se revelou a mim na figura dele, foi a sombra. E quando entrou esses pensamentos assim, eu pensando, conversando com o Senhor assim, o Senhor falou nitidamente em minha mente: a sombra do Onipotente. Aleluia. Então eu vi ali que tudo se encaixava, tudo que aconteceu, cada versículo, cada revelação, tudo se encaixou em perfeita harmonia, até a sombra que eu vi passar, a sombra do Onipotente. E hoje, quando eu penso nessas coisas, tudo que eu vivi, eu fico: Senhor, tem misericórdia da minha alma, porque tem hora, irmãos, que a gente fica assim, desnorteado. E para mim tem sido um grande desafio, porque nada é como antes, tá, irmãos? Nada é como antes. Minha mãe era como um raio de sol para minha vida, mas
Deus é maior, né? Que qualquer felicidade, qualquer alegria, Deus é maior, né? E aprove ao Senhor colher. Minha mãe era uma pessoa muito querida, pastora, uma serva do Senhor autêntica. O Senhor me deu a minha mãe e o Senhor tirou. O Senhor preparou e levou ela. E num próximo vídeo, num próximo momento, né, um próximo testemunho, eu estarei contando todo o processo da partida da minha mãe, que não foi a reveria. Tá, irmãos? Deus, ele não trabalha reveria. Deus não trabalha desorganizado. Deus, ele mostra, Deus, ele avisa. E eu fico pensando que Deus lindo é esse, que mesmo nós, criaturas tão insignificantes diante do Criador, ele nos mostra. Ele não precisa mostrar nada para nós, mas ele mostra, porque ele nos ama, ele respeita a nossa dor, ele sabe que nas nossas limitações iremos sofrer. Então ele vai preparando o caminho, ele vai preparando o seu trabalhar. Comigo foi dessa forma e eu creio que com os irmãos não é diferente. O nosso Deus é um Deus de projeto, o nosso Deus é um Deus que trabalha com organização. Tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê, tudo tem uma história. Aleluia! E hoje eu vejo isso, esse Deus organizado, esse Deus que não é um Deus inteligente, é um Deus que é a própria sabedoria. E hoje eu estou mais apaixonada por esse Deus. Eu sou loucamente apaixonada por esse Deus, por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele trouxe à memória, por tudo que Ele foi, é e sempre será. Aleluia! E eu louvo esse Deus por toda a manifestação, por tudo que Ele fez no meu viver, pela oportunidade do fôlego de vida, por despertar um povo que estava adormecido para clamar, sabe? A igreja começou a se envolver em campanhas de oração pela minha vida, pela vida da minha mãe, sabe? E aí começou a entrar outras pessoas nas campanhas e mesmo depois que eu tive alta, a igreja continuou com a campanha, orando pelos doentes, pelos enfermos, pelos enlutados, e houve um mover muito grande aqui na Baixada, nas igrejas próximas aqui. O mover de Deus foi grande, irmãos. O nosso Deus é Deus de coisas grandes, profundas, eternas. Creia tão somente nesse Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dor, mas lembra que seu Deus é maior que todo sofrimento, e que nós possamos lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro e estarmos prontos ao soar da trombeta, quando Ele nos chamar, quando terminar o nosso tempo aqui nessa terra, Jesus chamar pelo nome, nós estejamos prontos para ouvir esse chamado, e ali estaremos juntamente com Ele para todo sempre. Eu agradeço a minha rica oportunidade. E para mim é um grande privilégio poder compartilhar essa experiência com os irmãos. Amém? Um beijo no coração da irmã Ângela e também de todos os inscritos. Peço que continue orando por mim e minha família. Estamos nos adaptando a uma nova realidade sem a minha mãe, mas é tudo para a honra e glória do Criador. Amém. Que Ele vive.